O estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. A palavra demônio, anteriormente, o termo original grego, daimon, era de companhia espiritual. Poderia ser boa, poderia ser ruim. Portanto, Sócrates dizia que ele tinha um daimon bom e um daimon mau. O mau o instruía a pensar mal, a agir de uma forma má, e o bom dava as mais sublimes orientações para que ele seguisse o bom caminho na vida. E a partir da Idade Média, então, criou-se o termo demônio, deu a conotação ao termo demônio a espírito mau, somente o mal como demônio. E assim ficou, porque era simplesmente companhia espiritual. A nossa condição íntima é que ia designar com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos sintonizando. E o Espírito traz um alerta muito grande para nós, que no decorrer dos anos começariam alguns a apostatarem a fé, ou seja, relaxarem na fé, relaxarem no compromisso com o Evangelho do Cristo. Isso aconteceu e acontece até hoje. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isso é muito grave, porque a gente vê que naquela época já tinha essa predisposição da consciência cauterizada, a consciência que não respondia aos estímulos condizentes com o padrão cristão de vida. Atualmente, a gente vê pessoas agindo de forma tão hipócrita, tão absurdamente hipócrita, dentro de uma sociedade tão bem instruída, tão bem organizada com a tecnologia que nós temos. E aí nós temos que procurar, então, entender essa condição que a consciência cauterizada pelos seus atos que tomam, as atitudes que tomam, é o aiditismo, nos miasmas da homeopatia. Tem GELS, tracinho homeopatia, tracinho PL, vocês vão encontrar essas listas de vídeo, e nessas listas de vídeo vocês vão poder achar lá falando sobre o miasma, a gente explicando sobre o miasma. Então, naquela época já existia. Portanto, muitos espíritos que agiam desta forma eram espíritos que vieram de Capela para cá, exatamente devido a essa hipocrisia com que eles agiam. E Kardec descreve no livro dos médiuns que os hipócritas são os espíritos mais difíceis de você lidar com eles. Que eles falam de Deus de uma forma banal, sem nenhum respeito, sem nenhuma consciência. Por isso que é tão delicado. Então, esse aiditismo já existia há muitos séculos. A minha teoria de que é devido ao aiditismo que os espíritos foram expulsos de Capela confirma que lá naquela época não tinha AIDS. E aiditismo não quer dizer AIDS. Só para a gente poder entender que essas mentes desconectadas da realidade, muitas das vezes é chamado de psicopatia, já sempre existiu, está aí para a gente ver que 2000 anos atrás já existia. Então é um processo de melhoria que nós temos que nos educar para tomarmos consciência da nossa responsabilidade, agir de forma condizente com as leis divinas. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, tudo aquilo que Deus nos ofereceu é para a gente saber usar. Então, essas pessoas hipócritas, de consciência anestesiada ou cauterizada, como diz Paulo, eles começam a querer proibir o casamento entre os líderes da igreja. Lá na frente. Certo? É bom prestar atenção no que Paulo está dizendo. Porque tudo, ele ainda fala manjar dos deuses. Se são os manjares de Deus, tudo aquilo que Deus nos oferece é para a gente saber usar dentro da ação de graça, com respeito e com amor. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes
devem ser precedidas de uma oração. A partir do momento que a gente faz as nossas orações, que a gente procura santificar aquele momento, seja da refeição, seja do ato íntimo do casal, nós estamos santificando aquela atitude, aquela ação, porque tudo foi nos oferecido por Deus para sabermos usar com respeito e com moderação, conforme Paulo está nos dizendo para nós. Proponho estas coisas aos irmãos. Serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, fé e a doutrina, dentro daquilo que Jesus ensinou, seguir com respeito, com amor e com moderação uns para com os outros. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, todas as fábulas que não são cristãs e que são profanas, não tem nenhum cunho moral para que a gente possa seguir com respeito, devemos abster. E procurar seguir, então, um caminho de redenção, de iluminação espiritual. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E aqui Paulo coloca para a gente que fazer exercício físico não é tão importante. É muito importante usar de piedade. É muito importante saber lidar com certas situações, com certas condições, para podermos, então, nos aprimorar e procurarmos nos aproximar dos ensinamentos do Cristo, nos aproximar dos ensinamentos de Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, a palavra piedade. Então, tudo fazer com piedade. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. A partir do momento que nós estamos trabalhando e lutando para implantar o Evangelho, para esclarecer as pessoas da importância de praticar o Evangelho, nós já estamos dando um passo importante para a nossa salvação, a salvação de nós mesmos, das nossas ações ignóbias, e agirmos com bondade, com sabedoria e com segurança. E todos aqueles que são fiéis certamente terão mais possibilidade de salvar-se do que aqueles que nem pensam em Deus. Agora, lembrando que, se quer ser, a palavra ser fiel, né? Eu sou fiel a Deus. Não, é ser fiel de verdade, não é simplesmente falar que é, não. E às vezes um ateu é mais fiel do que alguém que está sempre na igreja. Em qualquer igreja que seja, qualquer templo religioso que seja. Tem que estar lá de corpo e alma, não apenas de corpo. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Aproveitar a mocidade. Sim, saiba viver bem a sua mocidade. Mas, Paulo já deixa para ali uma dica importante. Ser um exemplo dos fiéis. Não é porque você é jovem que você vai negligenciar as leis divinas, as regras divinas. Falar com classe, falar com sabedoria, falar dentro de um padrão de quem segue a Jesus. Saber tratar bem as pessoas, agir com educação perante as pessoas, ser caridoso, trabalhar fazendo bem, ter um espírito de fé, um espírito cristão de verdade e também sintonizar com espíritos bons. Ter fé e preservar-se puro. É alguns dos pré-requisitos que Paulo traz para nós e que são importantes para nós sabermos entender os princípios e os processos que devemos procurar seguir dentro dos ensinamentos que o Cristo traz para nós. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aí, trazendo para Timóteo que ele tem que ler e procurar exortar as pessoas à fé, à coragem, e ele ensinar o Evangelho para as pessoas, que ele tinha um bom domínio dos conhecimentos necessários para ensinar. Não desprezes o dom que há em ti, o qual
foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Então, no momento que eles impuseram a mão nele, mostrou que ele tinha esse dom, os espíritos superiores deram esse dom especial para ele, através da profecia, ou seja, através da comunicação mediúnica, foi dito que ele receberia esse dom e que ele teria esse compromisso frente à igreja e, portanto, Paulo está orientando como que ele deve agir e como que ele deve orientar as pessoas que estão nas igrejas que ele coordenava. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então ele tinha que saber seguir aqueles ensinamentos, seguir aqueles conselhos, meditar sobre eles, para que todos pudessem receber aquelas informações e seguir com o exemplo que ele dava. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que interessante, que quanto mais ele cuidasse de si mesmo, quanto mais ele perseverasse na doutrina, mais ele faria por si mesmo e por aqueles que o ouviam. Então, a consciência de uma responsabilidade coletiva, a consciência de que ele tinha que trabalhar bem consigo mesmo, bem intimamente, adquirir os valores, as virtudes, para que ele pudesse ajudar os outros a seguirem o bom caminho do Cristo. Salvar a si mesmo é o quê? Seguir os bons caminhos do Cristo. Seguir os bons ensinamentos que tem no Evangelho, que tem nos princípios básicos da doutrina renovada consoladora, da doutrina que esclarece nossas almas do caminho que devemos seguir para sairmos das cadeias e das peias das regiões inferiores para ascendermos à pátria espiritual de luz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força nessa caminhada. Dê seu joinha, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o nosso trabalho. Paz e luz, muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, dando-nos força para prosseguirmos a nossa caminhada do bem.